Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Glória a Deus por podermos estar mais um dia na casa do Senhor. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia, Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 13 ao 14. Amém? Filipenses 3, do 13 ao 14. Amém? Obrigada. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? O título da nossa pregação hoje é Novos Começos. Mas para começar bem, primeiro é preciso saber terminar. O início de um novo ano traz para nós esperança de renovação, de começar. É o momento em que nós colocamos a nossa mente à prova com novos projetos, com novas expectativas para um ano que se inicia. E 2025 não poderia ser diferente. Ao virar o ano, nós comemoramos, nós vibramos, cada um à sua maneira escolhe como celebrar a passagem para o novo ano. Porém, para começar algo, é preciso primeiro terminar. O meu primeiro devocional de 2025, ele trouxe para mim uma frase marcante, e esse devocional tem história, a irmã Lene bem sabe, né, irmã? E é um devocional da pastora que eu gosto muito. E a frase que eu quero dividir com a igreja hoje diz assim: quem não sabe terminar, não está pronto para começar. Quem não sabe terminar, não está pronto para começar. Primeiro dia do ano, primeiro devocional que eu fiz, essa frase me chamou muita atenção. E começar algo é muito fácil. É muito fácil começar. Muitas vezes nós começamos inúmeras coisas, inúmeros projetos, e nós não damos continuidade. A gente começa por empolgação, né? Não, começo de ano vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a gente pensa num monte de projeto, um monte de coisa, mas nem sempre nós damos continuidade. Nem sempre nós finalizamos. Por quê? Porque é muito mais fácil começar algo do que terminar. Mas nós precisamos compreender à luz da palavra de Deus que é necessário saber terminar para começarmos bem. Para um novo começo, para novos começos, é necessário saber terminar para começarmos bem. Hoje, dia 5 de janeiro de 2025, primeiro culto do ano. Quantas vezes nós já ouvimos isso aqui hoje, né? Várias, né? Primeiro culto do ano. Eu espero que esse não seja o primeiro momento em que você buscou a presença de Deus. Eu espero que você tenha vindo aí continuamente buscando a presença de Deus. Mas hoje é o primeiro culto em que nós estamos aqui juntos como igreja do Senhor. É o primeiro culto de 2025, o primeiro culto de domingo. E eu pergunto, o que você deixou em 2024 inacabado, que precisa ser finalizado, que precisa ser consertado, para que 2025 possa ser um ano de bênção, o ano em que eu e você seremos imparáveis. Tema deste ano da nossa igreja, imparáveis. Mas para que nós sejamos imparáveis, o que é que ficou inacabado lá em 2024, ou 23, 22, e que precisa ser finalizado? O que é que você precisa consertar para que verdadeiramente o ano de 2025 seja um ano de bênção, o ano em que nós seremos imparáveis? O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, encoraja os irmãos a prosseguir
Mesmo diante da perseguição que a igreja sofria, o apóstolo encoraja a ter fé e a olhar para o futuro. E o texto que nós acabamos de ler diz: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo. Então ele diz aqui: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse esquecer aqui não significa ignorar a situação, ignorar o passado. Não significa uma amnésia. Vou esquecer, acabou, passou. 2024, tchau. Adeus, tudo que ficou lá atrás, né? Feliz ano novo, adeus ano velho. É uma mudança de ano, mas nós também precisamos fazer algumas coisas. E quando o apóstolo Paulo diz aqui, esquecendo-me das coisas, não significa ignorar o passado, mas significa uma atitude espiritual, que seja o nosso passado, positivo ou negativo, ele não impeça o nosso progresso na nossa caminhada cristã. Sendo assim, para que eu e você possamos avançar, é necessário saber terminar. Finalizar bem, encerrar ciclos são necessários para que possamos avançar para o propósito de Deus. Porque muitas vezes eu e você resistimos a finalizar coisas, resistimos a fechar ciclos por medo, por apego, por comodismo, por mágoas, ficamos presos ao passado e não avançamos. Mas para que possamos começar um ano bem, para que possamos ter um novo começo, precisamos finalizar bem. Aí você diz assim: mas já chegou 2025, e agora? Como é que eu vou fazer? 2025 chegou. E as suas pendências de 2024? Como elas estão? Como finalizar bem? Aceitar primeiramente que as coisas podem terminar. As coisas podem acabar. Um exemplo são alguns relacionamentos. Às vezes você tem um relacionamento de amizade, uma pessoa que era muito próxima, muito chegada a você, um amigo querido, um parente, e de repente essa pessoa se afastou de você, ou ela não está mais aqui presente por algum motivo. E está tudo bem, porque isso pode acontecer. Amizades podem se desfazer, ou não se desfazer, mas a pessoa pode não estar nesse momento tão presente na sua vida como ela estava antigamente, porque não é mais o tempo, não é mais o momento, porque outras pessoas vão surgir nesse momento na sua vida. Muitas vezes são afastamentos que Deus permitiu. E quantas vezes nós ficamos nos lamentando por aqueles que foram, por aqueles que nos deixaram, pelos laços que foram desfeitos. E nós ficamos nos lamentando. Ficamos, chorosos ou ressentidos, magoados, ofendidos por coisas que aconteceram. Mas relacionamentos podem terminar. E nós precisamos aprender a terminar bem, a aceitar o fim, muitas vezes até de algumas amizades, porque talvez essa amizade não edificasse a sua vida, talvez essa amizade não te levasse para perto de Cristo, talvez essa amizade te afastasse do caminho do Senhor. E aí, se afasta, e você fica se lamentando, você fica procurando, você fica indo atrás, porque você não sabe terminar, você não sabe o momento que é o momento do fim. Mas também nós precisamos entender que, como eu disse aqui, as coisas se encerram, elas se acabam. Nada é eterno a não ser a bondade de Deus. Um projeto que se encerra, um trabalho que se encerra. Quantas vezes nós ficamos ali presos naquele trabalho? Mas eu gostava tanto daquele trabalho. Mas eu estava tão bem ali. Mas era tão confortável para mim aquela situação. Eu já estava acostumado com aquele lugar, eu já estava acostumado com aquelas pessoas. Eu trabalhava tão bem ali. Por que teve que se encerrar? Por que teve que chegar ao fim? Porque é o momento de acabar.
Se nós confiamos no Deus em que nós servimos, nós sabemos que um encerramento, um ciclo que se encerra, é também a mão do Senhor agindo. E nós temos que aprender a finalizar as coisas, a encerrar com gratidão. Não com mágoa no coração, não com ingratidão, mas com gratidão, sabendo que o tempo que se passou ali foi um tempo necessário para aprender, para crescer, para ser moldado, mas agora é momento de avançar, de ir para uma nova fase e um ciclo se encerra. Mas ter gratidão a Deus por aquilo que você viveu, pelos momentos que você viveu. Quantas coisas nós passamos em 2024? E nós temos motivos para agradecer. Mas muitas vezes nós olhamos para quê? Para as coisas que nós temos motivos para me lamentar, para chorar, para ficar triste. Quantas pessoas ficam nesse final de ano reflexivas, né? E aí vem aquela depressão, aquela tristeza. Por quê? Porque não estão sabendo encerrar um ciclo que se passou. É um ano que se foi, é um ciclo que se passou. E se nós confiamos em Deus, sabemos que é momento de encerrar. E você e eu precisamos resolver as nossas pendências. O que nós deixamos lá atrás? Precisamos perdoar alguém? Precisamos pedir perdão? O que é que você precisa fazer? Reorganizar as suas prioridades, sair da sua zona de conforto, abandonar o medo, para que você finalize bem, para que você possa avançar. Você precisa fazer isso. Você precisa resolver as suas pendências. É preciso perdão, é preciso conserto, que haja conserto, que haja perdão. Volte lá atrás. Não tenha vergonha de pedir perdão. Se Deus te levar a fazer isso, não tenha vergonha de pedir perdão. Não tenha vergonha de acertar aquilo que precisa ser acertado, porque enquanto cristãos, esse é o nosso papel, para encerrar bem, para encerrar com honra. Há alguém que te magoou, que te ofendeu, que te machucou, que agiu duramente com você, que te decepcionou, que te frustrou, você não esperava. Perdoe. Perdoe. Reorganize as suas prioridades. Não fique preso às coisas do passado, mas organize as suas prioridades para que você possa avançar. O que é prioridade na sua vida hoje? O que é a sua prioridade hoje? O que é a sua prioridade no ano de 2025? Logo mais nós teremos o Projetar, que nós fazemos todos os anos e tem sido uma bênção na vida da igreja, particularmente tem sido uma bênção na minha vida. E aí eu pergunto a você, quando você faz o seu Projetar, quais são as suas prioridades? O que é que você vai colocar ali como prioridade? O que é que você quer espiritualmente para o ano de 2025? O que você quer para a sua vida no ano de 2025? O que é que você quer alcançar? O Senhor está nos dizendo, ei, olha, é tempo de reorganizar as suas prioridades. É tempo de colocar cada coisa no seu lugar. É tempo de acertar a sua casa. É tempo de colocar a sua família como prioridade. É tempo de colocar a sua vida espiritual como prioridade. Não é tempo de nós invertermos as prioridades e colocarmos aquilo que não é prioridade como primeiro lugar. Quais foram as suas decisões para esse ano de 2025? Sair da zona de conforto. Como é difícil, né? Sair da zona de conforto. Eu, esse ano, estou saindo da minha zona de conforto. Trabalhei muitos anos numa escola, agora estou indo para outra. Mas eu sei que estou indo na direção do Senhor, estou indo confiando no Senhor, sabendo que Deus já planejou primeiro. O plano é do Senhor e eu vou confiado no Senhor. Quantas vezes nós não avançamos porque não terminamos bem e porque não queremos sair da nossa zona de conforto?
tá bom aqui, tá bom assim. Tá bom viver uma vida sem disciplina espiritual. Tá bom viver uma vida em que eu não me dedico em oração, em que eu não me dedico à leitura da palavra, em que eu não busco a Deus. É muito mais confortável ficar lá, em casa. É muito mais confortável, é muito mais fácil do que eu vir para a igreja e eu ser confrontado pela palavra de Deus, porque você vai sofrer confrontos, e os confrontos vão te fazer crescer, os confrontos vão te fazer amadurecer, e os confrontos vão te fazer sair da sua zona de conforto, avançar e amadurecer. Meninos, meninas, não sabem encerrar. É muito difícil quando um grupo de crianças pequenas está brincando e você chega lá e fala, acabou, agora é hora de tomar banho. Você escuta o choro, o berro, o grito, porque não quer encerrar a brincadeira. Mas são crianças. Nós não somos crianças. Nós somos homens e mulheres de Deus, aos quais o Senhor chamou, aos quais o Senhor vocacionou. E o Senhor te diz que é momento de sair da sua zona de conforto, de abandonar o medo que te prende ao passado, mas se consertar e seguir adiante. Você e eu precisamos entender que nós precisamos nos consertar aquilo que precisa ser consertado e seguir adiante. Eu não estou aqui para te acusar de nada, porque o papel de acusador é de Satanás. E Satanás está debaixo dos nossos pés. Mas eu estou aqui enquanto mensageira do Senhor para lhe alertar daquilo que a palavra de Deus está dizendo hoje a você, que há uma oportunidade de conserto. O Senhor não está aqui apontando as suas falhas e colocando o dedo nas tuas feridas. Ele está dizendo para você, conserte, levante, siga, encerre com o velho homem, encerre com a velha criatura que todos os dias quer se levantar e quer dominar a sua vida. Encerre com a velha criatura, encerre com a velha natureza. Encerre com as tuas falhas do passado. Finalize, conserte e siga adiante. Porque se realmente nós desejamos que 2025 seja um ótimo ano, se nós desejamos sermos uma igreja imparável, nós necessitamos resolver as pendências do passado. Deixando para trás e avançando para o alvo, avançando para o chamado de Deus para nós. Quantos aqui creem que tem um chamado do Senhor? Quantos aqui creem que tem um chamado do Senhor? Você crê verdadeiramente que o Senhor te chamou? Você crê verdadeiramente que o Senhor te chamou e que o Senhor está dizendo este ano, Igreja Missionária do Senhor, seremos imparáveis. Seremos imparáveis. Você crê verdadeiramente nisso? Para que possamos começar bem, precisamos então consertar as pendências que ficaram. No fim da sua vida, o apóstolo Paulo afirma: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É um ciclo que se encerrou. Um ciclo de vida de um homem que viveu para Deus. Quando o ciclo de vida dele se encerra, ele estava pronto para o prêmio eterno. Ele estava pronto para aquilo que ele sempre almejou, aquilo que ele sempre buscou. Combati o bom combate, terminei a carreira. O apóstolo Paulo poderia ter vivido sendo vítima da culpa. Porque quem era Paulo? Perseguidor. Perseguidor dos cristãos. Quantas vezes você acha que o Satanás não sussurrou nos ouvidos de Paulo? Ei, você, o perseguidor da igreja! Ei, você, aquele que açoitava os crentes!
porque é exatamente isso que Satanás faz. Mas Paulo não escolheu a culpa, Paulo escolheu o perdão, Paulo escolheu a graça, Paulo escolheu viver uma vida com Cristo. O apóstolo Paulo escolheu seguir a carreira cristã e em todo o tempo ele guardou a fé. E quando seus olhos se fecharam, ele estava pronto, porque o propósito já havia se cumprido e ele recebeu o prêmio eterno, aquele que está guardado para todos nós. E o que é que acontece quando eu e você finalizamos bem? Finalizar bem abre espaço para que o novo de Deus possa acontecer. Assim como o apóstolo Paulo prosseguiu para o alvo, nós somos chamados a confiar, a deixar para trás o que passou e a seguir um futuro de esperança e realização, guiados por Deus. O Senhor tem um futuro de realização, um futuro de esperança para cada um de nós, para a igreja do Senhor. Deus tem um futuro, mas é necessário olharmos para trás, consertarmos o que precisa ser consertado, deixarmos as coisas que precisam ser deixadas, finalizarmos aquilo que precisa ser finalizado, nos desapegarmos daquilo que precisa desapegar, concluir aquilo que é preciso ser concluído, acertar as pendências e prosseguir para o propósito de Deus. Existe algo na sua vida que precisa ser finalizado? O que é que você precisa deixar para trás para avançar? Você está pronto, você está pronta para confiar no novo que Deus tem para você? Eu digo a você que Deus tem algo novo para você. Eu digo a você que 2025 será um ano de realização, que 2025 será o ano em que a igreja do Senhor será imparável. Mas se ainda existe algo te segurando lá atrás, se a dor ainda está te aprisionando lá atrás, você precisa finalizar e entregar ao Senhor. Eu sei que muitas vezes algumas dores, elas são difíceis. Algumas dores são difíceis porque elas nos machucam no mais profundo da nossa alma. Mas nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que enxuga toda lágrima. E o Senhor está dizendo a você hoje que o tempo de chorar cessou. O tempo de chorar cessou. O tempo do lamento cessou. Porque há um tempo determinado para todo propósito. E até mesmo o choro tem um tempo determinado. E é tempo de você romper com essa tristeza. É tempo de você romper com essa dor. É tempo de finalizar essa dor e seguir para o propósito que Deus tem para você. Lembre-se que encerrar bem é um ato de fé e de obediência, porque prepara o caminho para o novo de Deus. Em 2025, eu e você, nós, Igreja do Senhor, seremos imparáveis. E o que significa? Que mesmo diante das dificuldades, nós vamos nos levantar, nós vamos permanecer, nós vamos avançar e nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Ser imparável não significa ausência de dificuldades. Ser imparável não significa que tristezas não virão para nós, porque estamos vivendo no mundo. Mas ser imparável significa que eu e você vamos segurar firmes na mão do nosso Deus, vamos obedecer a Ele e vamos levantar, vamos permanecer e vamos avançar. Nós vamos avançar.
E nós vamos ver o crescimento em todas as áreas. Você vai ver o crescimento de Deus na tua vida. Você vai ver o crescimento de Deus na tua casa. Você vai ver o crescimento de Deus no teu trabalho. Você vai ver o crescimento do Senhor acontecendo. Você vai ver isso acontecer. Você vai ver acontecer. Mas a partir do momento em que você tomar uma decisão de obedecer a Deus, uma decisão de fé, de se colocar em pé e de finalizar tudo aquilo que não foi finalizado, de perdoar quem precisa ser perdoado, de pedir perdão para quem você precisa pedir perdão. Não tenha medo do julgamento. Não tenha medo de pegar um telefone, de mandar uma mensagem, de fazer uma ligação, de procurar uma pessoa, de dizer a ela, mesmo que seja algo de anos atrás, que você acha assim, isso aí a pessoa já esqueceu. Se o Senhor está te incomodando para fazer, faça. Não leve para o ano de 2025 as pendências do passado, para que elas não te segurem e te impeçam de avançar. Conserte aquilo que tem que ser consertado. Peça perdão, perdoe, reorganize as suas prioridades. Se 2024 você foi um crente morno, não seja mais. Se 2024 você foi um crente, um pé lá, outro cá, não seja mais. Se 2024 a sua vida estava desorganizada, organize a sua vida, organize a sua casa, organize as suas prioridades. Se em 2024 você teve medo de arriscar, de seguir, de romper, de fazer algo novo, se você está debaixo da orientação do Senhor, não tenha medo. Avance, siga, porque é promessa de Deus para nós. É promessa de Deus para nós o crescimento dessa igreja. É promessa de Deus para nós o crescimento deste lugar. É promessa de Deus para nós avançarmos. Mas, eu repito, que para que tudo isso aconteça, nós precisamos aprender a encerrar ciclos, a terminar bem, para que possamos começar bem. E saiba que o Senhor está nos chamando para avançar. Avante, Igreja Missionária do Senhor. Você crê nisso? Avante, Igreja Missionária do Senhor. Nós não vamos desistir, nós não vamos parar. Os obstáculos não vão nos parar. Nós vamos vencer, nós vamos crescer, nós vamos avançar. E quem está à nossa frente é o Senhor Jesus. E se Ele está à nossa frente, nós não precisamos temer. Porque nós vamos conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Você crê verdadeiramente nisso? Amém? Glória a Deus.